Cristo está entre nós, está e sempre estará. Sejam todos muito bem-vindos a esta nossa sequência sobre catequese. Hoje nós vamos falar sobre Abraão e os israelitas, vamos falar sobre Moisés, vamos falar sobre os profetas. Então, começando, falando sobre Abraão, eu coloquei aqui para vocês um ícone que é um ícone da Santíssima Trindade, na verdade, e aqui é um ícone antigo. Nos ícones modernos da Santíssima Trindade, nós temos apenas os três anjos, a mesa no centro, e no centro algo como um cálice ou um incensário. Aqui, como esse ícone é mais antigo, nós temos ainda as figuras de Abraão e de Sara, no fundo, servindo os três anjos que representam a Santíssima Trindade. Falando sobre Abraão, quem foi Abraão? Bom, olhando na história do Gênesis, olhando no restante do livro do Gênesis, nós vemos que depois da queda e depois daquilo que aconteceu entre Caim e Abel, nós percebemos que a história da humanidade vai se afundando cada vez mais na queda. Então nós temos, depois do pecado, depois da desobediência original de Adão e Eva, nós já temos Caim e Abel, né? Caim mata Abel. Depois nós temos uma gradativa piora no estado da humanidade, até que nós cheguemos a um ponto em que, quando Noé estava na terra, nosso Senhor destruiu completamente, quase completamente a raça humana, permitindo apenas que Noé e sua família escapassem. Nós temos também Torre de Babel, né, que nos mostra o orgulho do ser humano que quer atingir o céu, ser como Deus sem precisar de Deus. Então Abraão é um homem escolhido por Deus, com quem Deus faz uma aliança no Antigo Testamento, e ele já sendo idoso, e também sua esposa Sara e já sendo idosa, Deus lhe promete uma descendência que será tão numerosa quanto as estrelas do céu, quanto os grãos de areia na praia. Então Abraão sai de Ur na Caldeia, confiando em Deus, que vai mostrar a ele uma terra distante e que pertencerá à sua descendência. Então, é interessante que nós olharmos para Abraão sempre com o viés paulino. São Paulo, na carta aos Gálatas, vai nos dizer que nós somos todos filhos de Abraão. Nós, cristãos, pela fé, somos filhos de Abraão. Pelo batismo, somos filhos do Pai. Se Abraão é pai dos judeus, do povo israelita, ele também é pai dos cristãos pela fé. Abraão foi de fato o primeiro grande patriarca, o primeiro grande exemplo de fé que nós temos na Sagrada Escritura. Aqui, olhando nesse ícone, nós vemos a cena em que Abraão e Sara foram visitados pela Santíssima Trindade. Abraão, sentado sob os carvalhos, observa e vê três homens que se aproximam. Então ele se refere a eles como meu Senhor. Esses três homens são três anjos que logo mais vão a Sodoma, Gomorra também, dois deles. E aqui nós temos a Trindade sentada ao redor de uma mesa. Nós vemos que cada um dos anjos porta um bastão. Esse bastão é um símbolo régio. Nós vemos que um dos anjos toca o chão com o pé e o outro não, dos anjos que nós podemos ver, né, cujos pés nós podemos ver, apenas um deles toca o chão. Não tocar o chão é um símbolo de realeza também. E tocar o chão aqui pode significar a encarnação do Verbo, né, verdadeiro Deus que se fez verdadeiro homem sem deixar de ser verdadeiro Deus. Qual a importância de Abraão na nossa liturgia? A história de Abraão é lida para nós durante a Grande Quaresma. Ela é lida na quarta e na quinta semanas da Quaresma, durante os ofícios de vésperas e da Divina Liturgia dos Dons Pré-Santificados. O que significa isso? É bem perto da Páscoa mesmo, bem perto da Grande Santa Semana,
para nos lembrar que, através do batismo, nós somos feitos filhos de Abraão na fé e muito mais, somos feitos filhos do próprio Pai Celeste. As coisas antigas, a circuncisão, passaram. Agora nós temos as coisas novas, que realizam muito mais do que as coisas antigas, que eram símbolos. Então, em Abraão, não só os judeus são povo de Deus, mas todos aqueles que têm fé no Senhor. Nós vemos também a questão da prontidão de Abraão, da sua fé pronta, a fé que dá frutos e que está com a mão na massa mesmo. Porque nosso Senhor pede a Abraão que sacrifique Isaac, e Isaac era seu único filho. Então Abraão vai e toma Isaac para imolá-lo de fato. Então nosso Senhor para. Nosso Senhor faz com que Abraão pare. Por quê? Porque ali ele já havia visto o quanto a fé de Abraão era firme e o quanto ele iria até as últimas consequências no serviço de Deus. Além disso, Deus abomina o sacrifício humano. Aquele pedido foi apenas para que Abraão mostrasse a sua fé e a sua prontidão em servir. Então Deus faz com que Abraão encontre um novilho, ou encontre um carneiro, aliás, na montanha. E então ele oferece esse carneiro. Então nós podemos pegar uma própria frase de Abraão, quando Abraão e Isaac estão subindo o monte para o sacrifício. Isaac ele diz: meu pai, aqui nós temos a faca, nós temos o fogo, nós temos a madeira, mas e a vítima para o sacrifício? Então Abraão responde: Deus mesmo providenciará. E no hebraico, como não há pontuação aqui, nós não conseguimos saber com certeza absoluta se ele disse Deus mesmo providenciará ou Deus providenciará a si mesmo. E, no entanto, as duas são leituras muito santas, porque nós vemos que Deus providenciará, e de fato ele providenciou aquele carneiro naquele momento, e Deus se providenciará a si mesmo. Isaac subiu o monte carregando o lenho para a construção do altar nas costas. E ele é uma figura de nosso Senhor Jesus Cristo que sobe o Monte Calvário, ali naquela mesma cadeia montanhosa, com a cruz em suas costas. E ali, então, Deus providencia a si mesmo para o sacrifício. Jesus, que é o verdadeiro e sumo pontífice, sacrificador e também a vítima do sacrifício ao Pai, no amor do Espírito Santo. Nós podemos também ter o seguinte: durante as liturgias, às vezes se coloca sobre o altar da prótese, ou seja, a mesa da preparação para o sacrifício, o ícone do sacrifício, do quase sacrifício de Isaac. Isso nos serve para lembrar ao sacerdote e a todo o povo que devemos sim ter fé até as últimas consequências e que nós devemos estar prontos para servir ao Senhor até as últimas consequências também. E além disso, nos lembra que o próprio Deus participa do sacrifício. Naquele sacrifício de Abraão, ele participou oferecendo uma ovelha. Agora ele participa sendo o próprio Cordeiro de Deus, o próprio pontífice sacrificador, e aquele que recebe a oração e o sacrifício. Agora vamos falar brevemente sobre Moisés. Os filhos de Abraão desceram então ao Egito e foram escravizados. Essa escravidão no Egito nos mostra a escravidão a um esquema, a um sistema baseado no pecado. E é um símbolo da escravidão dos homens, da nossa escravidão para com o pecado. Então, Deus suscitou Moisés, Deus que nos trata sempre de forma pessoal e se importa conosco, enviou Moisés e revelou seu nome a ele, Yahvé, aquele que é, e se identificou mesmo como o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, Deus liberta o seu povo da escravidão do Egito e o seu povo caminha por 40 anos no deserto. E nesse deserto, o povo do Senhor recebe a antiga lei. Então, vamos dar uma olhada sobre este ícone.
Nesse ícone nós vemos, em primeiro lugar, Moisés desatando as sandálias, ladeado pelas ovelhas. Então aqui Moisés, temos que lembrar, ele estava trabalhando como um pastor, né, observando o rebanho. Então ele é escolhido por Deus para guiar o rebanho de Israel para fora do Egito, passando através do deserto. E o deserto e a montanha são dois lugares de importância muito grande para os cristãos, porque o deserto e a montanha são lugares onde há muito pouca distração e onde se pode concentrar melhor na realidade espiritual principalmente. Aqui nós vemos também Moisés de pé observando a sarça ardente, a sarça que queima, mas não é consumida. E aqui nós vemos no centro dela uma imagem da Theotokos, da Virgem Maria, porque os santos padres enxergam na imagem, na figura da sarça ardente, a figura da virgindade perpétua de Nossa Senhora. E nós vemos ali o anjo do Senhor que falou com Moisés através da sarça ardente. Aqui, no Antigo Testamento, se utiliza às vezes o anjo do Senhor para se identificar o próprio Senhor, como foi o caso com Abraão e Sara. Então aqui, de fato, quem falou foi o filho unigênito. E ali acima nós vemos Moisés com as tábuas dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que são muito mais um ensinamento para a vida, um caminho, do que uma lei. Os 10 mandamentos nos abrem o caminho para uma vivência agradável ao Senhor. Nós temos a lei natural inscrita nos nossos corações, ou seja, uma lei que Deus mesmo escreveu nos nossos corações. E, no entanto, com a decaída do ser humano no pecado, foi necessário que Deus nos desse uma lei escrita. E então, o povo de Israel perambulou por 40 anos no deserto. E isso representa aquele momento de preparação que nós devemos passar para que possamos entrar na glória do Senhor. De fato, antes da Páscoa, nós passamos por um período de 40 dias de jejum, que é representado no Antigo Testamento pelo jejum de 40 dias de Moisés sobre o Monte Horeb e também pelo jejum de 40 dias do profeta Elias. E, claro, é levado ao cume pelo jejum de Nosso Senhor Jesus Cristo no deserto por 40 dias e 40 noites. Então, nós vemos que a penitência é parte importantíssima da vida do cristão. Não é possível ficar no conforto seguro que dá uma segurança falsa. Precisamos lembrar da parábola dos talentos. Aquele que resolveu não arriscar trabalhando com o dinheiro do seu patrão foi aquele que foi punido no final, por não ter dado lucro. Nós não podemos ter uma vida que não dê fruto. Nós nos lembramos especialmente dos acontecimentos narrados no livro do Êxodo durante a grande Santa Semana, porque se Moisés libertou o povo da escravidão do faraó no Egito, nosso Senhor Jesus Cristo veio e nos libertou da escravidão do pecado. E se os israelitas comeram a Páscoa naquele tempo, com cordeiro e com ervas amargas, agora nós tomamos da Páscoa verdadeira, da Páscoa do Cristo, que é o verdadeiro Cordeiro de Deus e que nos traz toda a sua doçura. Então, o povo de Israel, uma vez chegado à Terra Prometida, depois dos 40 anos no deserto, toma posse dessa terra e começa a viver num sistema mais ou menos tribal, num sistema em que as diversas tribos eram lideradas por juízes, que eram homens e mulheres escolhidos por Deus, que lideravam o povo politicamente e também liderados por profetas e sacerdotes de maneira espiritual, e que, no entanto, o povo de Israel era liderado verdadeiramente somente por Deus. Até que chegou um momento em que o povo começou a pedir por um rei, dizendo que estava em desvantagem em relação aos outros povos que tinham reis. Então, o profeta Samuel consagra Saul como rei. E Saul se mostra como indigno da realeza. Então, a realeza passa a Davi.
E Davi foi uma pessoa com um caráter bastante difícil e com várias complicações em sua vida. Apesar de ter feito muita coisa de mal, ele permaneceu na confiança do Senhor até o final de sua vida. O que já não se pode dizer de muitos outros reis que vieram depois. A escolha de um rei é marcada no Antigo Testamento como uma falha na confiança na liderança do Deus invisível. Mas Deus transformou essa nova situação em um começo para uma bênção, porque a realeza aqui se torna uma prefiguração do Cristo, se torna uma promessa de que o Cristo virá. E então nós precisamos falar da figura dos profetas. Os profetas são como que a consciência do povo de Israel. São a consciência do povo de Israel que grita e aponta de volta para o texto da aliança de Deus. São aqueles personagens que, falando sobre o presente, criticando a situação presente, apontam para o futuro e geralmente falam sobre aquilo que acontecerá no futuro caso não haja o cumprimento da lei de Deus. Os profetas também apontam para o futuro com relação ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eles nos dizem muitas coisas sobre aquilo que deveria acontecer ao Cristo. E o que significa Cristo? Cristo significa Messias em hebraico, que quer dizer o ungido. Por que ungido? Porque naquela época os profetas, os reis e os sacerdotes eram ungidos quando eram proclamados, quando eram instituídos. Então, o Cristo, dentro já da concepção do antigo povo, deveria acumular as funções de rei, sacerdote e profeta. Então, o Cristo realmente vem e ele é verdadeiramente rei, profeta e sacerdote. Então, é interessante nós olharmos, aqui eu coloquei um ícone que nos mostra os profetas ao lado da Virgem Theotokos, a Virgem Maria Santíssima no centro e os profetas nas laterais. Porque mesmo a Virgem Maria já havia sido predita pelos profetas. E qual a função dos profetas hoje? Os profetas continuam existindo? Sim, todo cristão tem participação nos 3 munos de Cristo, nas 3 características do Cristo: rei, sacerdote e profeta. E, no entanto, algumas pessoas são mais chamadas, têm uma vocação mais profunda para uma vivência profética, que não quer dizer simplesmente e puramente prever o futuro, mas sim apontar para a realidade, apontar para o cumprimento da lei, da vontade, do amor do Senhor. A importância dos profetas foi, dentro da igreja, muito assumida principalmente pelos bispos. E, no entanto, é necessário que todo e cada um dos cristãos participe nesse munus do Cristo, nessa característica do Cristo. E qual é a função do profeta hoje? Apontar para o fato de que Deus está sim presente, atuante e que Ele nos ama. Apontar para o fato de que é o Espírito Santo quem nos dá a vida. E como diz São Simeão, novo teólogo, se alguém não participa do Espírito Santo de Deus, do Paráclito, não poderá experimentar a ressurreição. Não necessariamente aqui se fala da ressurreição dos corpos, mas da ressurreição espiritual, do estar vivo para Deus, de ter os olhos abertos para Deus. Algo que nós podemos perceber é que o Cristo teve uma atuação profética muito grande por conta do munus profético e, até mesmo por isso, em parte, foi condenado à cruz. Os profetas foram assassinados, foram perseguidos, porque suas palavras geralmente iam contra a vontade dos poderosos. E nós devemos sempre não ter medo de falar. Nós precisamos sempre falar em nome do Cristo, por amor do Cristo, sem jamais temer. Porque se nós realmente cremos que o Senhor cuida de nós e que nenhum fio de cabelo de nossas cabeças cairá sem que isso seja da vontade e determinação do Senhor, então nós devemos de fato levar a cabo aquilo que é a sua eterna vontade. Porque fazer a vontade do Pai é um alimento oculto que nós possuímos.